o povo do Criador já foi governado por juízes. Por 410 anos, o povo do Criador foi governado por juízes. Hoje nós vamos estar falando aqui por que o Criador levantou juízes. Depois daqueles dois líderes de Israel, Moisés e depois Iehoshua. E aquele Iehoshua, filho de Nun, eles mudaram o nome para Josué. Vocês viram o valor do nome? Aqueles dois líderes, estudando hoje a palavra de Deus, dois líderes indiscutível, homem que andou com Deus, esteve com Deus, era um tipo de líder que fazia tudo. Era juiz, era profeta, era rei, era tudo com o povo ali, aqueles dois. E o último líder foi Iehoshua, filho de Nun. Porque nós temos que meditar na palavra para falar isso. Tanto na Bíblia como na Torá está igual. Êxodo 23, 20 e 21, o próprio Criador aponta aquele Oséias, né? Está Oséias na sua Bíblia, mas é Oséia. O Criador aponta para aquele homem e diz: o meu nome está nele. O meu nome está nele. Entendeu? Então é uma profecia que tem que ser observada, porque é uma profecia do Criador. Apesar que todas as profecias têm que ser observadas, mas essa se trata da nossa salvação, né? Como que o Criador aponta o homem? Medita aí na sua Bíblia. Êxodo 23, 20 e 21, para esclarecer. Entendeu? Para esclarecer as coisas. Porque aqui neste mundo se tem muitos nomes. O inimigo da nossa alma criou aqui muitos nomes. E através desses nomes engana as pessoas da terra. Né? Engana as pessoas. E como que o inimigo faz para enganar as pessoas? Ele começa a denegrir Israel. Entendeu? Começa a denegrir Israel. Mas quem é testemunha do Criador sabe que Israel terá o dia dele. Testemunha do Criador sabe que Israel é a menina dos olhos do Criador. Entendeu? Então não é qualquer um que vai vir denegrir Israel e vai nos enganar nesses últimos dias. Porque nós temos que conhecer as astúcias do inimigo. Porque essa é uma profecia que os homens dos últimos dias têm que observar essa profecia. Pega a primeira Torá de Portugal, medita nela essa profecia, pega as Bíblias na linguagem de hoje e medita nessa profecia. Entendeu? Êxodo, guarda bem, Êxodo 23, 20 e 21. É o próprio Criador falando, o meu nome está nele. Agora os homens mudam para Josué. Entendeu? O que vocês acham que Josué tem a ver com Iehoshua? Entendeu? Uma ordem do Criador. O meu nome está nele. Depois nós vamos para Números 13 e 18. A gente vê que Moisés pega aquele Oséias e coloca o nome nele. A partir de hoje o seu nome é Iehoshua. E você vai ser líder do povo. O último líder daquela maneira
que teve foi Yehoshua. Tem que ser estudado. Medite bem agora. Com a volta do Senhor Yehoshua, o Senhor Yehoshua vai assumir o seu povo. Então, o último líder foi Yehoshua e o próximo líder Yehoshua, que vai dar sequência no povo dele aqui na terra. Estuda sobre isso, medita sobre isso, vocês vão ver que tem sentido. E depois, com a morte desse Yehoshua, filho de Nun, entendeu? O homem da profecia. O homem da profecia. Vocês têm que estudar. Não é ter uma Bíblia lá na estante e deixar a sua Bíblia lá, que você vai ser enganado com a Bíblia e tudo. Entendeu? Porque, como nós vimos no outro vídeo, o diabo está aí para enganar as pessoas. E a profecia da salvação, que é através do nome. É através do nome. Entendeu? Então, é importante que vocês conheçam o nome. Que vocês saibam a respeito do nome. Mas vamos falar por que o Criador levantou juízes. Foi uma época que o povo começou a pecar. E através do pecado o povo virou o quê? Virou escravo. O povo era roubado. Aí o Criador levanta juízes. Levanta juízes para julgar e condenar os ladrões. Nós vamos estar lendo aqui que o Criador era com esses juízes. Estão ouvindo? O Criador era com esses juízes. Então, no livro de Juízes, nós vemos que 410 anos o povo do Criador foi governado por esses juízes. E nesses 410 anos, nós vemos que Sansão, por 20 anos, foi juiz em Israel. O povo, quando prega sobre Sansão, prega sobre a sua queda, sobre o seu pecado, sobre aquilo que aconteceu sobre ele. Mas você já viu algum pregador dizer que Sansão foi 20 anos juiz em Israel? Por 20 anos, na época dos filisteus. Então, estude mais sobre o livro de Juízes, são estas as palavras. Nós vamos estar lendo aqui Juízes 2 e versículo 16, porque o Criador levantou juiz para governar o seu povo, na sequência daqueles dois líderes, Dois líderes que nós conhecemos. O mundo conhece ele por Josué. Nós conhecemos ele por Yehoshua, filho de Nun, porque agiu no nome do Senhor naqueles dias. Juízes 2 e 16. E levantou o Senhor juízes, que os livrava da mão dos que o roubavam. Estão ouvindo? Então, é isso que nós temos que crer, que o Criador levante juiz sério no Brasil, que possa nos livrar das mãos desses homens que nos roubam. Mas a consequência de ser escravo, vocês vão meditar em Juízes 2, a consequência do pecado, a consequência de servir deuses estranhos. Então, a consequência é ser escravizado. Depois do versículo 18, nós vamos ler que quando Deus levantava o juiz, Deus era com o juiz. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Quando eles gemiam de dor, gemia na escravidão, o Senhor se arrependia e o Senhor procurava eles outra vez. Porém, versículo 19,
Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Estão ouvindo? O que é o homem da terra? Quando aquele juiz partia, eles voltavam para o pecado novamente. Entendeu? Então essas são as coisas. E o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Por 410 anos, vocês vão puxar no Google a sequência desses juízes que governaram Israel por 410 anos, né? Foi Sansão, Eli e Samuel, os últimos 3. E conhecendo melhor a história de Eli e Samuel, nós vemos que eles, juiz, sacerdote e profeta, que governava o povo. O povo. Então essas são as palavras, estude mais sobre isso, estude mais sobre aqueles 2 líderes que eu falei, né? Moisés e Yehoshua, filho de Nun. Eles vêm e mudam para Josué. Eles vêm e mudam para Josué. E Josué, se você for estudar o que equivale o nome, Josué equivale à imagem romana. Entendeu? Mas nós sabemos que não é desta maneira. E com tudo isso, essas profecias, Israel está com essa profecia nas suas mãos. Israel está com tudo isso que nas suas mãos, né? A profecia do próprio Criador, dizendo: o meu nome está nele. O meu nome está nele. Entendeu? Mas nós sabemos que há um dia de Israel, o dia da conversão de Israel está bem próximo, a gente sabe. E nessa profecia o Criador fala como único, mas a gente vê ali as duas personagens do Criador, né? A personagem espiritual, que é o Espírito Santo, e a personagem física, falando na mesma frase. Essa é a conversão de Israel. Quando o Criador fala, você pergunta para os judeus: quem é esse que está falando? O judeu vai falar: é Yod-He-Vav-He. Não é qualquer um, não. Perguntar para qualquer um, entendeu? Qualquer habitante, pergunta para um judeu: quem que é esse aqui de Zacarias 12 e versículo 10? Quem que é esse personagem que está falando? Ele vai dizer para você: é Yod-He-Vav-He. Aí é Yod-He-Vav-He falando, né? Quando ele diz: sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre ele o espírito de graça e súplica. Aí na parte B do versículo não mudou o personagem. O personagem é o mesmo. O personagem é o mesmo. Ele disse: e olharão para mim a quem transpassaram. E chorarão amargamente. Estão ouvindo? Então o personagem é o mesmo. Quem que é esse que derrama o teu espírito sobre Jerusalém? Quem que é? O judeu diz que é Yod-He-Vav-He. E quem que é esse que eles olharão para mim a quem transpassaram? É a mesma personagem. É a mesma personagem. Vamos estar lendo o versículo mais uma vez para a gente entender. Mas lê em várias Bíblias, lê
que vai ser bom esse conhecimento aqui, porque parece ser duas personagens, mas é uma personagem só. Uma personagem só falando, aquele que derrama o Espírito sobre Eruxalai. Eruxalai se converte, porque Eruxalai olha para ele, a quem transpassaram, e chora! E chora! Estão ouvindo? Então, essas coisas que tem que entrar no nosso conhecimento nesses últimos dias. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Eruxalai, derramarei o Espírito, está com letra maiúscula aqui, ó. Derramarei o Espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Então essas são as palavras. Estuda mais sobre os juízes, estuda mais sobre o conhecimento do nome sagrado, que você não pode errar. Se você errar o nome, você vai perder a salvação. Né? Não é assim a profecia da salvação? Todo mundo sabe a profecia da salvação. Todo mundo. Mas não estão preocupados com o nome sagrado, como diz o profeta Isaías. Foi desprezado de todos e não fizemos dele casa. Esses são os homens da terra. Esses são os homens da terra que o profeta Isaías já há muito tempo falou sobre eles, né? Foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Que a profecia é tão simples. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas estuda mais sobre o livro de Juízes, vocês vão ver que através do pecado gera a escravidão. O Criador levantou juízes para poupar o povo dos ladrões daquela época. Então que a nossa oração de hoje seja: Senhor Yahushua, levanta juízes sérios no Brasil para nos livrar desses ladrões que mata, rouba, destrói o Brasil e tira o pão de cada dia da mesa do trabalhador, tira o pão de cada dia da mesa dos desempregados, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, no nome do Senhor Yahushua. Amém.